Graça e paz, querida igreja, amados irmãos, dando sequência ao nosso estudo sobre coragem, ser homem. Vamos ver algumas coisas sobre o homem, né? O ser humano criado sobre o homem. Então, conforme os irmãos podem ver aí no slide, a primeira coisa que nós vemos é sobre o homem, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, nós vemos através desse versículo o princípio básico que o homem possui o corpo, possui a vida, o fôlego da vida. E essa coisa, esse dom da vida, que pela misericórdia de Deus preservado, né, dia após dia, tem sido preservado para cada um de nós, algo que o homem tem, né, corpo. Mas o que faz de nós criaturas assim maravilhosas, né, a criação de Deus, a semelhança de Deus, com certeza é mais do que o corpo, mais do que a casca, né? Ninguém quer comprar algo só porque é bonito. Muitas vezes precisa ter utilidade. Então, algo que é bonito serve por pouco tempo, né? Tem que ser mais do que isso. Então, o ser humano é criado, ele é mais do que existir. Tem que ser mais do que existir. Nós fomos criados com propósito, nós temos visto que é governar, é dominar, segundo o que Deus tem revelado em sua palavra. Então, mas aqui esse texto vai falar sobre a vida, sobre o corpo. Então, como é bom ter vida, né? Essa bênção, esse presente de Deus. Mas não basta apenas viver. Precisamos viver com a perspectiva de eternidade, né? O homem vai viver, né? O Salmo vai falar 70, 80 anos, o que já seria câncer e enfado, mas e depois? Então, o Jó 27,8 vai nos lembrar da outra realidade. Jó 27,8, porque qual será a esperança do ímpio? Esperança é algo que não aconteceu, algo que vai acontecer. Então, que esperança, que base a pessoa que não tem ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, que esperança essa pessoa pode ter? Porque qual será, né, qual será a esperança do ímpio quando ele for cortado da vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Então, o que faz o ser humano ter vida, ele tem esse sopro da vida, essa alma que é concedida por Deus. Então, nós já vimos que o homem tem corpo, né, Mateus 6, ele tem uma alma, e depois, quando o fôlego da vida for retirado, o que vai ser dessa alma? É outra coisa que o ser humano tem, então, corpo, alma. Aí, Provérbios 18, 14 vai falar de outra parte do homem. Então, o homem não é apenas casca, não é apenas um corpo, um rosto bonito, ele tem uma alma que vai determinar suas preferências, seu caráter, muitas coisas, mas ele tem um espírito, e nós entendemos que quando Adão pecou, a parte que morreu foi o espírito. Então, é o espírito que tem ligação com Deus, não importa que o adorem ou adorem, espírito em verdade. E o espírito, Provérbios 18, 14, nos diz o seguinte: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, os dois, existe até uma corrente teológica que existe a dicotomia, tricotomia, mas existe uma corrente teológica que acredita que os dois, como se fosse, sempre que a Bíblia fala, ela está falando como se fosse apenas um alma e espírito. Mas, de qualquer forma, quando alguém aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa. Então, a partir daquele momento, o espírito do homem é vivificado. Então, aquela alma, aquele espírito é vivificado e assim passa a ser filho de Deus. Gálatas vai falar o seguinte: olha, antes que vocês conhecessem a Deus, ou melhor, antes que vocês fossem conhecidos por Deus.
Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, esse Espírito Santo, ele vivifica o nosso espírito e alma e espírito podem honrar e glorificar ao Criador. Então, três coisas, né? O corpo, alma e espírito. Outra coisa que nós vemos que o homem tem entendimento. Então, Efésios, os irmãos abrem comigo em Efésios 1:18. Efésios 18, 4, 18. Efésios 1:18, nós lemos assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, aqui está falando de iluminados os olhos do vosso coração. Então, esse entendimento, o homem natural, na 1 Coríntios 2 vai falar isso, o homem natural, ele não consegue entender as verdades de Deus. Então, só a partir do momento em que existe a habitação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo abre os olhos do entendimento, que nós entendemos a necessidade de salvação, de termos realmente um Salvador, não apenas de religião, mas salvação pela graça em Jesus Cristo. A partir desse momento, os olhos espirituais são abertos, o entendimento é permitido ao homem. Outra coisa que o homem possui, vontade, né? Então, abra aí comigo, irmãos, 1 Coríntios 9:17. Vontade, 1 Coríntios 9:17 é outra coisa que o homem tem, dada, claro, pelo seu Criador. Se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, se eu faço de boa vontade. Então, muitas vezes, a vontade conta, né? Para nós mesmos, nós sabemos isso. Às vezes a pessoa faz algo, mas faz com tanta má vontade que era melhor não fazer. Mas o ser humano tem vontade. E a nossa vontade, com certeza, deve ser voltada para... Quer falar, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, que a nossa vontade se alinhe com a vontade de Deus e assim nós possamos fazer, né, ser aquele instrumento para a honra e glória de Deus. Então, o homem possui vontade, 1 Coríntios 9:17. Afeições, esses dois textos de 1 Crônicas e Salmo 119:97, o de Crônica vai dizer, como eu amo a tua casa, né, a casa de Deus, estar na presença de Deus. Claro, aí nós vemos a importância da igreja, como Hebreus também vai nos falar, né, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, a questão da casa de Deus, de estar com os irmãos na Assembleia dos Santos, tudo isso é importante. Afeições, quer dizer, coisas que nós gostamos de fazer. E o Salmo 119 vai dizer, como eu amo a tua lei. Quer dizer, a palavra de Deus tem que ser mais do que um livro, apenas um livro para ser lido, apenas uma obrigação, né, ser cumprida. Não, tem que haver amor, desejo de compartilhar das coisas de Deus, ouvir a voz de Deus no sentido de ouvir, lendo o que a sua palavra tem revelado. Outra coisa, consciência. Certa vez eu li, né, um artigo muito bom falando que essa consciência que Deus colocou no homem, dentro do homem, é o tribunal de Deus dentro de nós. Lá no fundo, as pessoas sabem, né, quando elas podem fazer algo e não devem fazer algo. Lá no fundo nós sabemos, mas simplesmente nós ignoramos o aviso da consciência e continuamos, né? Vamos para frente. Mas existe algo em nós que diz que tal coisa errada, que eu não posso fazer tal coisa, que eu não devo fazer tal coisa. Tanto que é o ponto que eu preciso esconder. Ou seja, se eu preciso esconder, já é um indício de que a minha consciência falou que não era certo e que, como eu não quero que outras pessoas saibam, vejam, eu faço de forma, né, assim, sorrateira, escondida. Então, outra coisa que essa criação maravilhosa de Deus, ele deu para nós, a consciência. Né? Então, Romanos 2,15, 1 Timóteo 4,2, vamos falar da consciência. Paulo, ele sabia, recebendo muitas críticas, muitas coisas, mas Paulo sabia que a consciência não o condenava.
baseado em princípios bíblicos, na comunhão que ele tinha com o Senhor Jesus ressurreto que ele teve, né? Jesus o chamou, né, apareceu para ele na estrada de Damasco, então ele tinha aquela consciência de que o que ele estava fazendo era para a vontade de Deus, para a glória de Deus, ainda que seus inimigos o tempo inteiro o criticassem e infamassem, né, levantassem falsos testemunhos, muitas mentiras, mas Paulo tinha uma consciência de que o que ele estava fazendo estava se alinhando com a vontade de Deus, e por isso que ele prosseguia. Com certeza, Paulo foi um homem do reino, né? E a sua consciência o ajudava a prosseguir em relação a essa vontade de Deus. E para finalizar, irmãos, o homem também possui memória, né? Tem até um ditado, né, que quem bate esquece, mas quem apanha, né, sempre lembra, nunca esquece. Então, nós temos uma memória. Esses dois textos de Gênesis 41 já é o contexto de José tendo sido preso injustamente, e ali na prisão, tendo oportunidade, né, providência de Deus para que dois servos de Faraó tivessem sonho, ele tendo revelado o sonho de ambos, um que retornaria ao seu cargo e o outro que seria enforcado. Quando o Faraó tem o sonho, né, ele vem a se lembrar, olha, lá na prisão havia uma pessoa, e essa pessoa ela interpretou os nossos sonhos. Então a memória dele é ativada, ele lembra de José, e assim José é chamado à presença de Faraó para que lesse, para que interpretasse o sonho de Faraó. E agora, esse de Lamentações, vale a pena para acabar o nosso estudo, Lamentações 3:21, é uma passagem bem conhecida de todos os amados irmãos, é algo que sempre deve esquentar no nosso coração, nos nossos corações. Lamentações 3:21 vai nos dizer o seguinte, Lamentação 3:21, quero trazer a memória. Então, outra coisa que o homem tem é memória. E a nossa memória é ruim, né? Nós não devemos esquecer. Né? Ali no Deuteronômio, ali no Pentateuco, muitas vezes o povo de Deus, a liderança vai falar, olha, não se esqueçam, eu tirei vocês do Egito, não se esqueçam que eu expulsei as nações, né, de Canaã para que vocês ocupassem a terra, não se esqueçam. Então, o que é o memorial? Nós sabemos que alguns memoriais foram construídos por quê? Com o propósito de quê? De que o povo não esquecesse. Recentemente, falei lá das 12 pedras tiradas do Jordão, quando os vossos filhos vos perguntarem o que vos significam essas pedras. Então, memória, memorial. Então, irmãos, algo que o homem tem, um homem de Deus, um homem do alto, um homem do reino tem, e deve sempre estar recorrendo a essa memória, saber que Deus tem sido fiel, que Deus tem feito. Algumas vezes realmente nós ficamos confusos, parece que algo que está acontecendo não é bom, não é o melhor, mas se nós trouxermos à memória aquilo que nos traz esperança, nós sabemos que as misericórdias do Senhor, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Então, para os irmãos lembrarem aí, guardem aí, então o homem tem corpo, alma, espírito, entendimento, vontade, afeições, consciência e memória. Deus abençoe.